Bom dia e a paz. Eu gosto muito de ler as escrituras. Ele disse: o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. Aquele que segue ao Pai, ele quer seguir. Aquele que se arrepende, mesmo ele tendo enganado. E eu tenho visto esses evangelhos daí, eu tenho visto os evangelhos que muitos estão procurando, sim, estão procurando o Espírito do Pai, o Espírito da verdade. Aí tem no Evangelho da Graça. O que é Evangelho da Graça? Graça significa dom gratuito, de graça. Se é um dom gratuito, já não é por sangue. Evangelho da Graça, Evangelho do dom gratuito, pô. De graça. Sem precisar de lápis, sem precisar de ganhar isso, de ganhar aquilo. Se você quiser o Pai e quiser Deus, você tem que se afastar de toda a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você ter ídolo. Enquanto você tiver ídolo, você vai ficar feito um banana. Vai ficar feito um banana. Porque o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. A circuncisão não é nada. A incircuncisão não é nada. Em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 19. 7:19. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aí eu pergunto a vocês, quais são os mandamentos de Deus? Amor, é ou não é? Misericórdia e verdade. Amor, misericórdia. Esses são os mandamentos de Deus. Eu vou levar o Evangelho. Aquele que fala o Evangelho, viva do Evangelho. Está aqui em 11, está em 1 Coríntios. E agora, que eu não vou conseguir me lembrar. Aquele que... E agora, meu pai? Aquele que anuncia o Evangelho, viva do Evangelho. Aí eu pergunto a você, e qual foi o Evangelho que a história aqui diz? Que a fábula, essa fábula profana, essa aqui, ó, e velha, trouxe. O que foi que a fábula profana e velha trouxe? Eu estou dizendo fábula profana e velha, não é porque eu quero dizer, não. É porque as escrituras mandam eu dizer. Ele está dizendo aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu não escrevi as escrituras. Ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te mesmo na piedade. As fábulas profanas e velhas são a lei, a religião. Então, ele trouxe, quando o primeiro da fábulas profana trouxe, que foi Jesus, como vocês conhecem, ele trouxe o quê? A misericórdia, o amor e a verdade. Então, aquele que fale o Evangelho, viva do Evangelho. O que é que eu vou viver do Evangelho? É viver de dinheiro? É viver do amor, da misericórdia e da verdade. Esse é o Evangelho. O Evangelho do Pai é misericórdia, amor e verdade. Que Evangelho tu leva? Qual é o Evangelho que tu leva? Tu vive disso, da misericórdia, do amor e da verdade? Eita! Quais são os alimentos de Deus? Quais são os alimentos de Deus? A pureza, o amor, alimento e a verdade. Não existe mentira, não existe engano, não existe aproveitamento. Mas existe Deus dentro de tu, dentro de você. Mas se você quiser, agora se você não quiser os alimentos puros, então ele diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 7, vou voltar. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é,
mas a observância dos mandamentos de Deus. Você não precisa de ser circuncidado com religião, cara. Com nada. Mas se você se sente bem estando na religião, fique. Ele disse que melhor os solteiros do que os casados. O solteiro, ele vai servir ao Espírito de Deus. E os casados vão servir o quê? A mulher. E a mulher vai servir o quê? O marido. Se você é casado com religião, você vai servir quem? A religião. Você tem que agradar a religião. E a religião vai ter que lhe agradar. E você vai viver de aparência. Esses são os casados. E o solteiro não quer religião. Ele quer servir o Espírito do Pai. E em Espírito em verdade. A paz. Um grande abraço. E a observância dos mandamentos do Pai. Para isso, esses sim, são os filhos de Deus. São o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, irmão Cláudio Martins, o Evangelho Eterno é servir o Pai em Espírito e em verdade. Sem contenda, sem intriga, sem briga, sem querer ser professor. Eu sou o templo de Deus. Eu estava no futebol e um amigo meu perguntou a mim: ô Zeu, tu é crente? Eu não vejo tu em igreja nenhuma, mas tu só fala de Deus? Claro, cara. Eu sou o templo de Deus. Qual é a igreja? Quem é a igreja? A igreja sou eu, cara. Eu não sou um templo morto. Ele, se eu derrubarei aquele templo, edificaria o meu templo. E o Pai edificou, a mim edificou e quer te edificar. A paz, pare com esse negócio aí. Evangelho eterno é adorar o Pai em espírito e em verdade para onde você for. Ser sincero, honesto, respeitar a tua vez, não passar na frente de ninguém, não falar alto, não gritar. Mansidão, paz, amor. A paz, meu querido, a paz.